Psalms 122, verse 1. I was glad when they said to me, "Let us go to the Lord's house." Salmo 122, 1. Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus o Senhor. Happy Sabbath for you and your family. Feliz sábado para você e sua família. Muito bom dia, um feliz sábado, muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Heart Lake. É um privilégio ter você aqui. E eu oro para que hoje seja um dia especial, porque além de tudo é o sábado, seja um dia em que o serviço aqui, a música, a leitura bíblica, a palavra de Deus quando for pregada, tudo isso contribua para que você sinta um pouquinho mais da atmosfera do céu. Que Deus abençoe você hoje e que esteja com você, que você sinta os anjos de Deus bem ao seu redor e a paz divina que excede todo o entendimento. Um feliz sábado para você. Good morning and happy Sabbath. Bom dia e feliz sábado, igreja. Sunset will be at 8:56 p.m. today, and next week, on Friday, June 11th, sunset will be at 8:59. O pôr do sol de hoje será às 8h56 da tarde, e na próxima semana, sexta-feira, dia 11 de junho, o pôr do sol será às 8h59. If you would like to drop off your tithes and offerings or any food donations for the Dorcas department, you're welcome to pass by the church from 2 to 4 p.m. today. Someone will be there between this time. Se você quer deixar o dízimo, as ofertas ou qualquer doação de alimentos para o departamento das Dorcas, você pode passar na igreja entre 2 e 4 da tarde e alguém estará lá para recolher. Our first ever Ontario Conference's virtual camp meeting, including Ministries Convention, will be on June 29th to July 3rd. The theme of this year's camp meeting is Connecting Like Jesus. If you would like to join, please register on the Ontario Conference website. Nossa primeira reunião virtual de acampar da Ontario Conference, incluindo a Convenção de Ministérios, será dia 29 de junho até o dia 3 de julho. O tema desse ano é Conectados como Jesus. Se você gostaria de participar, se inscreva no site da conferência. We are very excited to announce an outreach program that our church will be participating in. Along with the Toronto Portuguese and the Toronto Brazilian churches, we have decided to undertake this project entitled Project 2540. Alluding to Matthew 25 verse 40, which says, "And the king will answer and say to them, Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me." Our pastors will be promoting this project to the Portuguese-speaking community in the coming weeks. All three churches will be donating 10 food baskets each for a total of 30 baskets. And this is where your help is needed. If you would like to participate in providing the requested food items for the baskets, please contact Pastor Evaldo, Maria Amaral, or Grace Mayato for more information. If you already have the food items on the list, please drop it off at church today. Your help is much needed and appreciated. It is our prayer that God may use us to bless those in our community and spread His love. Estamos muito animados em anunciar o programa de evangelismo que a nossa igreja está participando. Junto com a igreja portuguesa e a igreja brasileira de Toronto, decidimos realizar o projeto chamado Projeto 2540, aludindo a Mateus 25:40, que diz: "E respondereis ao rei, em verdade vos digo, que sempre que fizeste a um desses irmãos, mesmo pequeninos, fizeste a mim." Nossos pastores irão promover esse projeto para a comunidade de língua portuguesa nas próximas semanas. As 3 igrejas vão doar 10 cestas básicas, totalizando 30 cestas básicas. E é aqui que a sua ajuda é necessária. Se você gostaria de participar da doação de alimentos para as cestas, entre em contato com o pastor Evaldo, Maria Amaral ou Grace Mayato para mais informações. Se você tem alimentos na lista, por favor, deixe-nos na igreja hoje. Sua ajuda é necessária e é muito apreciada. A nossa oração é que Deus possa nos usar e abençoar aqueles em nossa comunidade para espalhar o amor de Deus. Here are the times for our weekly church meetings. Aqui estão os horários para nossas reuniões semanais.
On Sabbath mornings, Sabbath school for the kids starts at 9 a.m., and the adult Sabbath school starts at 10 a.m. on Zoom, with classes for the young adults and classes in English and Portuguese. Nas manhãs de sábado, a escola sabatina das crianças começa às 9 da manhã e a escola sabatina para os adultos começa às 10, com aulas para jovens em inglês e em português. Our prayer meetings continue on Wednesdays at 7 p.m. on Zoom. Come pray with us. Nossos cultos de orações continuam às quarta-feiras às 7 da noite no Zoom. Venha orar com nós. And our Friday night Vespers continue on Zoom every week at 7:30 p.m., with meetings for the adults in English and for the youth. Nossas vésperas de sexta-feira continuam no Zoom todas as semanas às 7:30 da noite, com encontros para adultos em inglês e para jovens. Have a wonderful Sabbath. Tenha um bom sábado. Feliz sábado. Uma escola de uma igreja em Nova York contraiu uma dívida de $20 mil. A associação notificou a igreja que se eles não quitassem essa dívida em 3 meses, a escola não reabriria no início do ano letivo. A comissão se reuniu e algumas ideias foram apresentadas, porém não foi colocada em prática, porque sabiam que essas ideias não os ajudariam. Enfim, alguém teve uma brilhante ideia. Que tal se recolhêssemos todo o dinheiro inesperado que aparecer destes 3 meses? Vamos deixar que Deus cuide disso. Por fim, um ancião da igreja todos os sábados gastava algum tempo cobrando e recolhendo. Alguém tem algum dinheiro inesperado? E assim o dinheiro pouco a pouco foi recolhido. Um presente de Natal, um bônus de fim de ano, uma caixinha inesperada, e o tesoureiro foi recolhendo esse dinheiro e anotando sem dizer nada, até que chegasse o final desses 3 meses. Passando-se esses 3 meses, eles tinham exatamente $20 mil para quitar a dívida. Aqui em 2 Coríntios 5:7 diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Essas pessoas, elas decidiram confiar no que Deus poderia fazer por elas. Quando nós formos devolvermos os nossos dízimos e ofertas, que possamos lembrar como Deus abençoou essas pessoas e também como Ele tem nos abençoado. Sejamos generosos. Vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Temos a certeza, Pai, que o Senhor tem nos abençoado e nos ajudado grandemente. E também tem ajudado e abençoado os teus filhos na face da terra. Que ao Senhor sermos dizimistas e ofertantes, possamos lembrar de como o Senhor tem sido generoso conosco. E que possamos também ser generosos. Que possamos confiar em Ti, termos fé em Ti. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Cody's new friends. I wanted to hit a home run over the birdhouses and into the woods, so I practiced and practiced. But during our first camp ball game, I only hit a double. I raced second base. Next, Dan came up to bat. He hit the ball with a smack, and I ran to third base. But Dan tripped over a little rock when he ran. Dan probably would trip over an ant. Good try, said Counselor Joe. Allie's turn to bat, Counselor Joe said. Allie struck out. I bet she couldn't even see the ball. Her super thick glasses are always sliding down her nose. You'll hit it next time, Counselor Joe said. He says nice stuff like that to everybody. Thomas was our last hope for a hit. He looked big enough to hit the ball halfway around the world, but he struck out too. Oh no, our team groaned, and we lost the game. After our ball game, we went for a hike. I found 2 pine cones, a rock shaped like a paper pod miss, and a lucky penny. I looked back and Dan, Allie, and Thomas were walking slower than sleepy snails. What a bunch of slowpokes, I heard someone whisper. They're weird, another person giggled. Come on, Counselor Joe called to Dan, Thomas, and Allie. You can catch up. After our hike, we made clay pots. Mine looked like a shoe. Wow, how do you do that? A girl asked. I accidentally sat on it, I said. Dan, Thomas, and Allie sat at a table in the corner. Nobody talked to them at all.
On the second day of camp, everyone played ball again. First, I struck out. Then, when I was in the outfield, the ball went flying over my head and into the bushes. I found the ball and some bees found me. Bzzz. The bees swarmed around my head. I got scared and ran. And the bees stung me 3 times. My cheeks felt like 2 pin cushions full of sharp needles. Counselor Joe put ice on the bee stings. This should help, he said. Finally, my cheeks stopped hurting, but my face was red and lumpy. The other campers were making pictures using glue and colored sand. When I walked into the room, they stared at me. The only empty chair was in the corner, by Dan, Thomas, and Allie. What a funny face, I heard someone whisper. He's weird, another person giggled. I wanted to shout at the campers. I wanted to say, I don't care if you laugh at me. I don't care if you don't like me. But I really did care. I sat next to Dan and I wondered if he felt the same way. He knocked over the blue sand and it landed on the head of the spider I was making. Sorry, mumbled Dan. He tried to clean up the mess. It's okay, I told him. That can be the sky. It looks more like a giant blueberry, Dan said. Hey, that's a great idea, I said. I'll make my spider right in the middle of a blueberry patch. When I finished, Counselor Joe held up my picture for everyone to see because it looked so neat. I gave Dan a high five. Next, we went to the pool. No one swam with me except Dan, Thomas, and Allie. Let's play catch, Thomas said. He had a red ball. After our game, Thomas showed Allie, Dan, and me how to twirl a ball on our fingers. Then we tried twirling the ball on our noses, and I laughed so hard I got the hiccups. After swimming, we practiced a song we were learning to sing for our parents. No one made room for me to stand except Dan, Thomas, and Allie. Allie clapped her hands while we sang. Clappity clap, clappity clap. I started to clap too. That's a great beat, Counselor Joe told us. We'll call it the Allie beat. That night we had a hot dog roast. My face was still all red and puffy. No one would sit next to me except Dan, Thomas, and Allie. After we ate, Counselor Joe told us Bible stories about Jesus. Jesus loves us very much, Counselor Joe said. He wants us to love everyone, even people who look or act differently from us. You can show Jesus' love by including others in your games, by speaking kindly, and by being friendly. Loving everyone isn't really that hard to do. It just takes a little practice. I thought about those words that night. How could I love everyone, I wondered. The next morning, only one tiny red spot was left on my cheek. When I got to camp, it was time to play ball, and no one stared at me anymore. Come on, Cody, be on our team, someone called. But I saw Dan, Thomas, and Allie standing all alone. I remembered how sad I felt when the other kids wouldn't play with me. Then I remembered what Jesus said about loving everyone, and how fun it was to play with Dan, Thomas, and Allie. It's not so hard to love others, I thought. And maybe I could do it even better if I practiced and practiced. Come on, I called to Dan, Thomas, and Allie. You could be on our team too. Dan, Thomas, and Allie walked over, and at first, no one said anything. Then Counselor Joe shouted, "Play ball!" And everyone started laughing and playing together. That day, I hit my first home run. This is my command. Love each other as I have loved you. John 15:12. Desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer
Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Feliz sábado, igreja! A leitura responsiva de hoje se encontra em Marcos 3, de 1 a 5, e diz assim: Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram esperando Jesus com atenção para ver se ele iria curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: venha cá, e perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer neste dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Tenha um ótimo sábado. Algum dia você viu um pingo de chuva a rolar na janela
Hoje eu vou compartilhar com vocês um assunto que tem a ver com o quanto Jesus valoriza cada um de nós e o que Ele pode estar pronto para fazer por cada um de nós. E eu espero que no decorrer da mensagem você possa entender e receber um pouco mais ainda desse amor de Deus por você, que você possa entender o quanto Deus ama você e que dentro da mensagem de hoje alguma palavra possa dizer a você que você tem valor aos olhos de Deus. Mas antes da gente começar, eu queria convidar você a fechar os olhos e curvar a sua fronte para falarmos com Deus. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de estar aqui em Tua presença. Embora estejamos separados fisicamente, mas nós sabemos que o Espírito Santo está nos unindo e nos trazendo em união com Cristo. E nós agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade em que a Tua palavra será aberta e que a Tua palavra fale a cada um de nós. Que não sejam as minhas palavras, que eu seja usado apenas como Teu instrumento, mas que a Tua palavra encontre um lugar especial na nossa mente, no nosso coração e eu possa transmitir a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te peço isso, ó Pai, e agradeço humildemente em nome de Jesus. Amém. Eu li certa vez que os psiquiatras, quando vão para a faculdade e começam os seus estudos, já no começo ali dos seus estudos, eles são ensinados que todos os sentimentos de inadequação, todos os sentimentos de inadequação que o ser humano tem, eles podem ser categorizados dentro de 3 sentimentos gerais, abrangentes. Tá? Quais são esses 3 sentimentos? Quais são essas 3 categorias gerais? Uma é a seguinte, a pessoa pensa assim, eu sou um pobre desamparado. Eu estou desamparado, ninguém se preocupa comigo. Uma outra categoria de sentimento de inadequação é o seguinte pensamento, eu sou inútil. E a terceira categoria é eu sou desagradável. Então, todos os sentimentos de inadequação que o ser humano tem, segundo os psiquiatras, pode ser categorizado pode ser colocado dentro dessas 3 categorias. Eu estou desamparado, eu sou inútil e eu sou desagradável. E talvez a gente tenha que concordar que eu e você já tenhamos nos sentido assim de alguma maneira, em algum momento da vida. Talvez mesmo agora, eu não sei para quem eu estou falando aqui, talvez você esteja se sentindo inadequado. Se esse é o caso, ou mesmo que você não esteja se sentindo inadequado agora, mas já se sentiu em algum momento, eu quero vir com você para uma história aqui na Bíblia. Uma história que pode nos ensinar grandes lições sobre o nosso verdadeiro, real valor e quanto Deus cuida de nós, quanto Deus nos ama e cuida de cada um de nós. Quanto Deus cuida daqueles que se sentem confiantes, daqueles que têm uma autoconfiança muito boa e daqueles que têm baixa autoestima, daqueles que se sentem inadequados. Deus cuida e ama de todos. E o texto que foi lido hoje, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia de novo e ir comigo, é aqui em Marcos capítulo 3, versos 1 a 5. Marcos capítulo 3, versos 1 a 5. E nós vamos tomar algum tempo agora, alguns minutos, para estudar essa história, esse acontecimento aqui de Marcos capítulo 3, versos 1 a 5. Então vamos ler. A Bíblia diz assim: Noutra ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Essa história ela é contada não só por Marcos, mas também por Mateus e por Lucas nos seus evangelhos. Então a história que a gente vê aqui é de um homem que tinha uma mão atrofiada. Algumas versões da Bíblia dizem que a mão era ressequida, uma mão atrofiada, e nós não sabemos exatamente
por que esse homem tinha essa mão assim. Pode ter sido em função de um acidente, pode ter sido resultado de alguma doença. A gente não pode ter certeza porque a Bíblia não define, a Bíblia não dá essa informação para a gente. Mas era algum tipo de paralisia que impedia que aquele homem vivesse uma vida completamente normal. Quem sabe era um homem que dependia muito da sua mão e da habilidade manual para poder ganhar o seu pão de cada dia, ganhar o seu sustento. Ele pode ser, quem sabe, ter sido um trabalhador manual que usava as mãos, como muita gente do tempo dele. E é interessante que Marcos aqui diz que ele tinha uma das mãos atrofiadas, mas no Evangelho de Lucas, na passagem correspondente lá em Lucas, Lucas diz que era especificamente a mão direita do homem que era atrofiada. E eu não sei se o homem era canhoto ou não, mas a verdade é que quando Lucas diz que era a mão direita, o entendimento que eu tenho é de que era a mão que era mais importante para ele, a mão que ele precisaria usar mais. Então, mais uma vez, a gente vê aqui que o fato de ter a mão atrofiada prejudicava muito a vida desse homem. Mas a gente não sabe muito sobre ele. A Bíblia não dá muitos detalhes a respeito da vida desse homem. O que nós sabemos é que tem alguém aqui, está aqui diante de nós, esse homem que muito provavelmente se sentia inadequado, se sentia inapropriado. Talvez ainda mais inadequado ele se sentia no momento que ele estava lá dentro da sinagoga, porque dentro da sinagoga todos os olhos se voltavam para ele, todo mundo olhava para ele, para a mão atrofiada, e todo mundo ficava ali observando a ele. Agora veja, um homem se sentindo inadequado dentro da sinagoga, e aí Marcos diz aqui no Evangelho que Jesus entrou na sinagoga. Marcos diz apenas isso, bem sucinto, que Jesus entrou na sinagoga e o homem estava ali. Mas Lucas, no seu Evangelho, Lucas diz que Jesus entrou na sinagoga e ele ensinava, ele passou a ensinar. Então Jesus está aqui na sinagoga, Jesus está ensinando, mas tem alguém que está assim chamando tanta atenção das pessoas quanto Jesus. E quem é essa pessoa que está chamando tanta atenção quanto Jesus está chamando também? Chama tanto a atenção das pessoas quanto Jesus. É tão notório isso, é tão notório que os escritores dos evangelhos, eles dizem assim que havia ali um homem que tinha uma mão atrofiada. Os escritores do evangelho chamam a nossa atenção para isso. Quem sabe eles poderiam dizer que Jesus entrou na sinagoga, estava ensinando e contar outra parte da história, mas chamou a atenção o fato de que este homem estava ali. Um homem que, infelizmente, tinha uma mão paralisada, uma mão atrofiada. Eu suponho que isso nos fala de qual é a perspectiva de Deus em relação ao ser humano. Porque, veja bem, quando nós seres humanos nos reunimos, para reuniões sociais ou o que quer que seja, nós temos uma facilidade, uma rapidez para fazer menção, né, para honrar os VIPs que estão ali, né? As pessoas muito importantes que estão ali naquela reunião. Aí a gente fala, fulano está aqui, é um empresário, fulano está aqui na nossa reunião, é um político, fulano está aqui, é um blogueiro, é um influencer, é um artista, é uma pessoa dos esportes, é um homem de negócios, uma mulher de negócios, fulano está aqui, é uma pessoa, quem sabe, muito rica, milionária. E a gente chama atenção, a gente dá esse destaque para essas pessoas. Pessoas que têm muitas conexões na sociedade, etc. e tal. Mas nessa história aqui na Bíblia, a pessoa que divide ali os olhares daqueles que estão ali na sinagoga, a pessoa que divide a atenção com Jesus é este homem simples, essa figura obscura cujo nome nós nem sabemos, não sabemos muito sobre ele, mas é um homem que tinha uma mão atrofiada. Então eu queria chamar a sua atenção para o fato de que as nossas igrejas precisam ser um lugar de refúgio para aqueles que sofrem, um lugar de refúgio para os rejeitados, um lugar de refúgio para os doentes, um lugar de refúgio para aqueles que estão machucados, um lugar seguro, um lugar de refúgio para aqueles que se sentem atrofiados, um lugar de refúgio para aqueles cujo coração está quebrantado. E se você é uma dessas pessoas, lembre-se de que há um lugar na igreja para você. Tem que haver esse lugar
há um lugar na igreja para você. Eu posso dizer, pelo menos aqui na Heart Lake, há um lugar para você, não importa como você esteja se sentindo. Sabe, muitas vezes a gente evita ir à igreja, a gente evita congregar com outras pessoas, a gente evita, membros da igreja inclusive, a gente evita ir à igreja porque a gente está se sentindo inadequado. Mas veja, a igreja existe para todo e qualquer ser humano inadequado que está aí. Vamos manter isso em mente, a gente precisa manter em mente que existem pessoas que têm o coração quebrantado, pessoas machucadas que estão bem aqui na igreja, elas estão aqui entre nós, são parte da nossa família cristã, parte da nossa comunidade cristã. Vamos lembrar, não podemos nos esquecer de que existem pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão se sentindo inadequadas, sozinhas, machucadas. Essas pessoas estão bem aqui no nosso meio. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para o verso 2 do capítulo 3 de Marcos. Vamos seguir aqui na nossa leitura, capítulo 3 do livro de Marcos, no verso 2, a Bíblia diz assim: alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Alguns deles, eles quem? Olha, eu acho que todos nós precisamos parar aqui agora e refletir. Eu quero convidar você a parar e refletir se nós estamos sendo nós, se nós estamos sendo nós a igreja, se nós estamos sendo uma comunidade de crentes que unida, essa comunidade avança, quebra as barreiras que o inimigo pode tentar colocar à nossa frente e a gente continua avançando em frente. Será que nós estamos sendo nós estamos sendo esse tipo de pessoas? Ou será que eu e você estamos parecendo mais como um dos eles, um deles, um daqueles? Daqueles quem é a Bíblia. E quem são aqueles? Quem são eles? Quem são esses deles aí que a Bíblia está falando? Ora, eles, a Bíblia está dizendo aqui, são aqueles que ficam observando os outros atentamente, aqueles que ficam prestando bastante atenção nos outros, tentando encontrar defeito neles. Eles observam outros tentando achar algo que eles possam usar como um ponto de acusação da pessoa. Já pensou nisso? Eles estão ali observando para ver se acham uma falta para poder acusar os outros. E essa jamais deveria ser a atitude do cristão. Pense nisso aqui comigo, veja bem. Não existe nada necessariamente que é necessariamente errado, não existe nada essencialmente errado com o que o verso diz aqui, que eles estavam olhando ao redor, deles. Não existe nada errado com olhar ao redor. Não existe nada com olhar aí ao certo, não tem nada de errado com isso. Também não existe nada de errado em olhar atentamente para alguém, né? Eles estavam olhando atentamente, não existe nada de errado com isso. Sabe qual é o problema? Sabe aonde está o erro? Está na motivação com a qual você olha ao seu redor, a motivação com a qual você observa alguém atentamente. E eu espero que eu e você possamos estar olhando ao nosso redor, possamos estar observando os outros ao nosso redor, para que a gente possa encontrar alguém para quem nós possamos nos tornar uma bênção, entendeu? Que a gente olhe ao redor, tudo bem, que a gente observe os outros, tudo bem, mas que a gente observe para poder sermos uma bênção para essas pessoas. Para que a gente possa encontrar alguém que a gente possa abençoar. E que esse seja o nosso pensamento, que essa seja a nossa atitude, que a gente possa orar, quando a gente chega na presença de Deus, quando a gente for à igreja, a gente ora assim: Senhor, me ajude hoje, eu estou aqui na igreja, me ajude, eu vou agora olhar aqui, vou observar ao redor, me ajude a identificar quem é a pessoa que o Senhor quer me usar para abençoar hoje. Me ajuda, Senhor, para que eu possa ser uma bênção para essa pessoa hoje. Quem é, Senhor, que eu vou abençoar? Quem é que vai ser o recipiente das tuas bênçãos através de mim hoje, Senhor? Me mostra aqui hoje na igreja, ó Pai, quem é que eu posso abençoar? Quem é que vai receber a minha atenção hoje? Quem é que vai receber um pouquinho do meu tempo? Quem é que vai receber o meu sorriso? Uma palavra de encorajamento para que eu possa ser uma bênção para essa pessoa?
Senhor, quem é essa pessoa? Quem é esse alguém? E se existe alguém aqui hoje, Senhor, nessa condição, e com certeza há, eu espero que o Senhor possa me usar e me mostrar para que eu possa ser uma bênção para essa pessoa. Olha, eu vou dizer a você uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã, você que me ouve aqui. Se todos nós passarmos a ir à igreja dessa maneira, se todos nós passarmos a ir à igreja com isso na mente, com a ideia de que a gente está procurando alguém para abençoar, olha, as nossas igrejas serão radicalmente diferentes. As nossas igrejas serão um lugar totalmente diferente. E a gente pode começar isso aqui pela Heart Lake. Agora, no verso 3 aqui de Marcos capítulo 3, verso 3, a Bíblia diz assim: Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Marcos 3:3. Vou dizer a você, se já não era suficiente ser o centro da atenção, estar ali sendo observado por todo mundo, agora Jesus fala para ele vir à frente. Levante-se e venha até aqui. Vem aqui até onde eu estou. Levante-se na frente de todo mundo. Olha, isso deve ter sido muito difícil para aquele homem ouvir isso de Jesus, porque agora se ele estava se achando que ele era o centro das atenções, agora ele iria ser mesmo. Se parecia que ele era o centro das atenções, agora ele ia ser mesmo. Porque Jesus estava ali numa posição visível, Jesus estava ensinando, então muito provavelmente Jesus estava ali de pé. E agora ele chama para o homem vir à frente, vir ali e ocupar o mesmo espaço onde Jesus está ali no meio de todo mundo, bem ali no centro das atenções. Mas uma coisa aquele homem precisava entender, e uma coisa eu e você precisamos entender, é que não é para existir vergonha quando nós estamos na presença de Cristo. Ninguém deve se sentir envergonhado de ir até Jesus. Não importa se você está machucado, não importa se você está doente, não importa se você está paralisado, se você não sabe o que fazer, se você está envergonhado, se você está decepcionado, existe sempre um convite amigo da parte de Jesus. Ele está sempre aqui convidando você para se achegar, para vir mais pertinho dele. Venha aqui, venha até a frente, venha aqui, fique bem de pé aqui na frente de todo mundo, mas venha sem medo. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque você é a razão pela qual eu vim a este mundo. Eu vim a este mundo para buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu vim a este mundo por causa de você. E aqui você vai encontrar cura, conforto, paz, dignidade. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, conforme Jesus disse em Mateus 11:28. Venha até mim, venha a mim, você que está trabalhando aí até não aguentar mais, você que está aí exausto de tanto trabalhar. Lembre-se, a salvação não é pelas obras. Por que é que você se mata de trabalhar? A salvação é encontrada em mim, diz Jesus, e somente em mim. Então venha até mim. Levante-se e venha aqui. Essa foi a mensagem de Jesus para aquele homem e essa continua sendo a mensagem de Jesus para nós hoje. E sabe o que aconteceu? Graças a Deus o homem foi. O homem atendeu o pedido de Jesus, o homem atendeu o chamado de Jesus e ele foi. Olha que Deus nos abençoe para que nós também atendamos o chamado dele imediatamente, como fez o homem. Agora, o Evangelho de Lucas diz que Jesus conhecia os pensamentos deles. É assim que fala. Jesus sabendo os pensamentos deles. Jesus conhecendo os pensamentos deles. Deles quem? Lembra que nós falamos do deles ainda há pouco? Nós falamos deles. Quem são esses eles? Pois é. Jesus conhecia o pensamento deles. Aqueles que estavam ali só para observar e para achar falta, só para acusar. E Jesus sabia que eles estavam procurando por uma oportunidade para acusá-lo. E acusá-lo de quê? Do que eles estavam procurando motivo para acusar Jesus? A gente já leu isso. A gente leu aqui no verso 2. No verso 2 do capítulo 3, a Bíblia diz que eles estavam observando Jesus para ver se ele iria curar no sábado, para que pudessem acusá-lo. Então, peraí.
eles estavam querendo acusar Jesus de curar no sábado. Caso Jesus realmente fosse à frente e curasse, eles iriam acusar Jesus de curar no sábado? Era isso mesmo? Era disso que eles queriam acusar Jesus? Eu estou quase meio confuso aqui, porque para que existe o sábado? Para que é que o sábado foi dado? Será que o sábado não foi dado para o benefício do ser humano? Será que o sábado não foi dado para nos permitir parar um pouco e recarregar as baterias e recalibrar o motor para a gente seguir em frente? Não é para isso que o sábado foi dado. O sábado não foi dado exatamente para nos permitir adorar a Deus e ter comunhão comunhão com os nossos irmãos e amigos, para que a gente possa ter esses momentos de adoração e comunhão sem ter que se preocupar com outros compromissos, sem você estar ali na igreja preocupado com as compras que você tem que fazer ou preocupado com outras coisas. Não, a gente não precisa correr, a gente não precisa se apressar no sábado, não precisa correr para nada. Eu tenho que correr porque eu tenho uma entrevista de emprego ou porque eu tenho uma prova para fazer. Não. O sábado foi dado para que você possa descansar, para você relaxar, para você ter esse momento especial com Deus e com a família cristã. O sábado foi dado para que nós possamos abençoar outros, para que nós possamos servir outros. Na verdade, alguns versos antes dessa história que nós estamos lendo, Jesus fez uma declaração poderosa, uma declaração que entrou aí para a história, que hoje a gente repete, que nós até decoramos, uma declaração tão poderosa que a gente encontra essa mesma declaração também nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Eu quero ler com você. Está aqui no capítulo 2. Capítulo 2, versos 27 e 28 do livro de Marcos. A Bíblia diz assim: E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então veja, o sábado foi estabelecido para benefício do ser humano. Então estavam tão preocupados para observar se tinham como acusar Jesus, que parece que eles estavam adorando o sábado, o dia do sábado, e não o Senhor do sábado. E Jesus dizendo para eles, Jesus tinha dito já para eles, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Foi exatamente nesse contexto que Jesus pergunta a eles aqui agora em Marcos capítulo 3, verso 4. O que é permitido fazer no sábado? O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Afinal de contas, você deve saber disso, o sábado é santo por quê? Porque Deus é santo. Então Jesus fez essa pergunta a eles. Mas a Bíblia diz que eles permaneceram em silêncio. Marcos 3, verso 4. Eles mantiveram silêncio, eles permaneceram em silêncio. E como eles não falaram nada, sabe qual foi a reação de Jesus? Está aqui no verso 5. Diz assim: Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos. Então a Bíblia diz que Jesus estava aqui irado e muito entristecido pela atitude deles. Mas, apesar disso, ele estava ainda assim com aquela misericórdia que só Deus pode ter. E ele estava ali desejoso de comunicar salvação, graça àquele homem. E ele vira-se para o homem e diz assim: estenda a mão. Mostre para mim aquilo que você pensa que é a parte menos honrosa do seu corpo. Mostre para mim. Mostre aquilo que é um ponto de vergonha para você. Divida aqui comigo aquilo que faz você se sentir desamparado, inútil, desprezado. Mostre para mim, compartilhe comigo os seus desapontamentos, as suas decepções nessa vida. Vamos ter uma conversa aqui. Confie em mim, eu não vim aqui para envergonhar você. Estenda a mão e eu vou mostrar a você aquilo que eu posso fazer por você. Mas sabe, a essa altura o homem podia ter feito muitas perguntas, podia ter aí muitos questionamentos na sua cabeça. Porque, para começar, se Jesus está dizendo para ele para estender a sua mão,
para estender a mão, olha, se ele fosse capaz de estender a mão, então não haveria necessidade de um milagre. Essa é a primeira pergunta que o homem podia fazer. Por que é que ele está pedindo para estender a mão? Porque se eu conseguisse, não precisaria de um milagre. Por outro lado, já que Jesus está dizendo a ele, já que Jesus sabia que ele tinha uma mão atrofiada, por que é que Jesus estava pedindo a ele para estender a mão? Mas eu dou graças a Deus e eu louvo a Deus que o homem não fez nenhuma dessas perguntas. O homem não se prendeu em nenhum desses questionamentos. Ele simplesmente creu em Jesus. Ele simplesmente teve fé em Jesus. Ora, que fosse assim, que seja assim conosco. Que nós possamos crer em Deus como uma criança, simplesmente crer. E no exato momento em que aquelas palavras saíram da boca de Cristo, as palavras foram recebidas em fé, foram recebidas com fé por aquele homem. Sabe o que aconteceu? Disse ao homem, estende a mão, ele a estendeu e a sua mão lhe foi restaurada. Marcos capítulo 3, verso 5. E foi isso. Eu digo a você, não precisa ser mais complicado do que isso. A gente complica as coisas. O evangelho é simples, é para ser simples assim. Nós complicamos as coisas, mas a palavra de Deus é bem simples e direta. E a gente vê isso nesse episódio aqui. Deus está pronto a resolver as situações de maneira bem simples. E eu oro hoje para que essas verdades possam ser apreciadas, possam ser acariciadas e recebidas por cada um de nós bem aqui na igreja de Heart Lake. Que eu e você possamos parar e olhar ao redor e observar atentamente aqueles que estão ao nosso redor, não com a intenção de julgar os outros, mas que a gente possa olhar ao redor e olhar atentamente para procurar quem é a pessoa que nós vamos abençoar hoje. Que Deus possa me ajudar a honrar o sábado da maneira que Ele quer, não de uma maneira que vai se tornar uma carga, um fardo para os outros. Um fardo para mim, às vezes eu faço do sábado um fardo para mim e vou fazer um fardo para os outros também. Não, que não seja essa a nossa atitude. Que Deus nos ajude a honrar o sábado de uma maneira que nós sejamos uma bênção para os outros. Que Deus nos dê a sabedoria necessária para abençoar outros durante todos os dias da semana, muito mais especialmente no sábado. E que eu possa confiar nas palavras de Jesus. E que eu possa reconhecer que nele, em Jesus, na presença dele, existe cura, perdão, segurança, um senso de dignidade restaurado, existe salvação e existe vida em Jesus. Vida sem limites, vida eterna. Ah, meu querido, minha querida, que esse seja o nosso pensamento, que essa seja a nossa realidade. Nós possamos receber de Jesus vida e vida sem limites, vida em abundância. E basta tão simplesmente crer. E eu espero que essa seja a sua experiência hoje. E que depois disso, eu e você continuemos a ser uma bênção para os outros ao nosso redor. E quando a gente voltar a se reunir dentro do prédio da igreja, que a gente se reúna com menos preocupação nas aparências. Que a gente se reúna com menos preocupação em aparentar que nós somos isso ou aquilo. Aparentar que nós somos abastados ou aparentar que nós somos pobres demais. Ou tentar aparentar que nós somos santos ou tentar aparentar que nós somos revoltados. Que a gente largue de mão as aparências, porque as aparências não salvam ninguém. O que salva mesmo é uma relação sincera com Cristo Jesus. E essa é a minha oração por mim e por você hoje. E que a gente passe a apreciar cada vez mais a bênção que o sábado é e pode ser. E por isso eu quero orar por você. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a fronte, para nós falarmos com Deus. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pelo poder que vem da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, ajuda cada pessoa que me ouve agora
Ajuda aqueles que são membros e que são parte da família da Igreja Heart Lake. Mas abençoa, Senhor, também aqueles que estão nos assistindo aqui de longe, quem sabe, de outras partes de Ontário, de outras partes do Canadá, de outras partes desse mundo. Que essas pessoas também sejam alcançadas pelas Tuas bênçãos. Nós possamos, ó Pai, ser sinceros e humildes, que possamos nos preocupar menos com a aparência e mais com um relacionamento sincero com Cristo. Nós possamos desfrutar das bênçãos que o sábado tem para cada um de nós e adorar, acima de tudo, não o dia de sábado, mas o Senhor do sábado, o Criador e aquele que estabeleceu o dia de sábado. Que, acima de tudo, Senhor, possamos olhar ao nosso redor, procurando alguém a quem nós possamos ajudar, alguém para quem nós possamos ser uma bênção. E que, fazendo assim, nós possamos ser uma igreja modelo, uma comunidade cristã que vai atrair outros para esse amor de Jesus Cristo. É o meu pedido e a minha oração hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu digo sempre, o culto está acabando aqui, mas as bênçãos de Deus continuam. E o nosso relacionamento pode e deve continuar. Escreva para a gente, ligue para a gente, mande uma mensagem, entre em contato. E nós teremos prazer em nos comunicar com você. Que Deus abençoe você grandemente, que Deus abençoe você ricamente durante o restante desse sábado e ao longo da semana que vai entrar. E nós temos um encontro marcado daqui a uma semana, às 11h30 do próximo sábado, aqui com a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Heart Lake, se Deus assim nos permitir. Até lá e que Deus abençoe você.